O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encerramos o mês de janeiro com essa delicadeza da parte da Igreja, a conversão deste que é um dos mais insignes representantes da fé. Porque se o cristianismo tem a ver com a experiência de encontro com Jesus, aquilo que sabemos a respeito da fé cristã é fruto do que foi gestado, experimentado dentro do coração do apóstolo Paulo. Em primeiro, quando lemos os evangelhos, vemos narrativas e histórias que são aprofundadas no sentido de uma teologia mais descritiva no pensamento do apóstolo Paulo. E também, se observamos bem na nossa Bíblia, aquilo que não é evangelho é basicamente carta do apóstolo Paulo. Portanto, a visão que temos de Jesus Cristo, o modo com o qual nós compreendemos a riqueza da nossa fé, é fortemente influenciado por aquilo que este homem experimentou tombando a caminho de Damasco. É muito bela a obra do período barroco de Caravaggio, onde se mostra como é próprio das pinturas deste tempo, da arte, a imagem do apóstolo Paulo tombando do cavalo, cercado de trevas, atravessado por uma luz, essa a respeito da qual fala os Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo que é cegado pela luz, porque há momentos em que temos que abandonar as nossas visões e as nossas perspectivas, assumir a miopia do nosso olhar sobre a realidade para deixar que o Cristo nos desperte. Às vezes estamos dormindo, incapazes de enxergar as coisas como elas são, iludidas pela nossa vaga e ilusória percepção de quem nós somos, de quem são aqueles que estão conosco e de quem é Deus. Falemos, então, sobre a conversão do apóstolo Paulo, que tomba a caminho de Damasco, fica cego e escuta dos lábios do próprio Cristo o seu chamado. Por isso, apóstolo, porque para ser apóstolo significa que é preciso ter tido um encontro pessoal com Jesus. Seria natural que os 12 que conviveram com Jesus fossem chamados de apóstolo. Mas Paulo tem a seguridade de atribuir a si mesmo este título porque ele recebe um chamado diretamente do Cristo ressuscitado, portanto, o maior de todos os chamados. Ninguém mais na história da Igreja teve esta graça de ser chamado pelo próprio Cristo e convocado diretamente a esta missão. Nos Atos dos Apóstolos, há 3 descrições sobre a conversão do apóstolo Paulo. Uma está lá no capítulo 9, que é feita meio em terceira pessoa, Lucas narrando a conversão de Paulo. Outra está no capítulo 26, onde o próprio apóstolo Paulo narra diante do rei Agripa, e esta hoje oferecida a nós pela liturgia está no capítulo 22. E ela tem uma característica muito específica, porque é o apóstolo Paulo narrando em primeira pessoa, ou seja, ele mesmo dizendo da própria experiência de conversão. E chama atenção no modo com o qual ele tece este relato, porque nós vemos as dores de um homem experimentado. Porque o apóstolo Paulo era colérico, decidido, intempestivo. Nos primeiros momentos de suas cartas, nós vemos alguém
que hoje seria, em muitos aspectos, pouco politicamente correto. Na carta aos Gálatas, por exemplo, ele perde a paciência com os Gálatas, os chama de insensatos na questão sobre a circuncisão, e ele diz, se a questão é o corte que se faz no órgão genital, então arranque tudo. E isso gera a Paulo alguns problemas. Tanto que, diferentemente das outras cartas, onde o apóstolo escreve a comunidades por onde ele passou, os romanos ficam tão assustados com o apóstolo Paulo que ele tem que escrever uma carta aos romanos antes dele chegar, para poder explicar que não era exatamente assim como ele havia dito aos Gálatas. E é nesse ínterim que se situa esta segunda narrativa da conversão do apóstolo Paulo. E se observamos bem, vemos no versículo 1 deste capítulo 22, que está aqui supresso na liturgia, onde se diz que, vendo que Paulo falava em língua hebraica, fizeram silêncio. É muito interessante isso, porque a conversão que o apóstolo experimenta não é só uma conversão em direção a Cristo, no sentido de fazer do Cristo o sentido da sua vida, mas também uma conversão das próprias convicções, uma conversão do próprio temperamento, porque ele percebe ao longo do tempo de que, muito mais importante do que o conteúdo, porque às vezes nós sabemos exatamente aquilo que a gente tem que dizer, a gente tem que estar atento à linguagem. E boa parte das confusões nas quais nós nos metemos em nossa vocação tem a ver com a linguagem. Não é assim num casamento? O esposo e a esposa vão dizendo a partir das suas próprias razões. E, em nome das suas razões, se desentendem. Há uma linguagem das exigências sobre toalha em cima da cama, sobre abastecer o carro, buscar os filhos, mas o que importa mesmo é o que está interdito, que está por debaixo do discurso. Então é isso que o apóstolo Paulo entende, não é? Que ele não conseguiria continuar a sua missão se ele não trouxesse tranquilidade ao coração dos judeus, mostrando aos judeus que ele também era judeu, da tribo de Benjamim, afeito às tradições, formado na escola do rabino Hillel, de onde vem Gamaliel, portanto, não um usurpador do templo, do sábado, mas alguém que, atravessando essas instituições, esclarece o seu sentido fundamental, Jesus Cristo. E é uma lição muito pertinente a cada um de nós, não é? Há momentos em que é preciso acomodar a linguagem, escutar, dar ao outro o privilégio da atenção, a seguridade de que, no nosso discurso e na nossa exigência, nós não queremos outra coisa do que o entendimento, o diálogo, alguma coisa que não tem a ver com o que eu quero, com o que você quer, mas que tem a ver com o nosso. Vendo, então, que Paulo falava em língua hebraica, portanto, não um usurpador, não um apóstata da fé, mas alguém que faz o judaísmo comparecer diante da sua plenitude, isto é, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ele encontra espaço no coração dos seus ouvintes. E aqui vemos, no versículo 14, quando ele diz, o Deus de nossos pais escolheu-me, a fala de Ananias, escolheu-te para conheceres a sua vontade e assim serás a sua testemunha. É bonito isso, essa dimensão da escolha dentro das Sagradas Escrituras, porque a escolha que Deus faz na vida do apóstolo Paulo e da vida de cada um de nós é uma escolha imerecida. É o que Paulo percebe e que vai esclarecendo aos seus contemporâneos e que também tem que ser a nossa certeza. Primeiro, para que a gente seja um pouco menos pretensioso, para saber que, antes de tudo, nossa vida é objeto dos desígnios de Deus. E, às vezes, ele escreve certo por linhas tortas. As nossas avós já sabiam disso. E, em segundo, para que a gente perceba o que vai dizer o mesmo apóstolo Paulo. Se é Deus quem escolhe, ele é a garantia. É o amor de Deus, a escolha de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, que é a garantia de nossa existência e do nosso caminho. Portanto, cada um de nós, em nossa vocação, em nosso chamado, temos tantos, o meu como padre, você no seu casamento, no seu trabalho, no cuidado dos seus filhos, cada um de nós enxergue aí, inclusive nos momentos em que nós tombamos a caminho de Damasco, a escolha, o amor, os desígnios do nosso Deus. E o próprio apóstolo Paulo, na sua narrativa, no capítulo 26, versículo 14 dos Atos dos Apóstolos, diz, diante do rei Agripa, que ele percebe quanto é duro para ele mesmo recalcitrar contra o aguilhão. A imagem é muito interessante, né? Que está lá nos Atos dos Apóstolos.
nós certamente já tivemos a oportunidade de escutar que é uma união conjugal. E o que é conjugal? De onde vem jugo? Aquela canga que a gente coloca no boi, não é? Quando a gente precisa de levar uma carga pesada, a gente coloca 2 bois com uma canga. O casamento é um pouco isso, né? A gente vai tendo que harmonizar o passo, porque senão um puxa para lá, o outro puxa para cá e a gente não vai para frente. E o apóstolo Paulo vê na própria vida quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão. E ele entende que um grande valor, que é o que está aqui neste capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, e também presente em toda a sua história, é a obediência. Porque a obediência, vamos à sua origem grega, hypakouē, quer dizer escutar. E essa é uma das coisas mais difíceis da vida, escutar. Escutar a Deus quando nos chama, quando nos convoca, escutar aqueles que estão conosco e escutar a nós mesmos. A fé vem pelos ouvidos, vai dizer o apóstolo Paulo. Ele é um instrumento pelo qual Deus chama todos à obediência da fé, e cada um de nós possa ser, na própria vida, na própria vocação, mestre da escuta. Não tanto do falatório, porque somos ensurdecidos pelas nossas certezas, como o apóstolo Paulo, mas convertidos à escuta, daquilo que o outro diz, daquilo que Deus nos diz. Porque quem escuta bem e não tiver um ouvido adoecido, como o ouvido do apóstolo Paulo foi curado, certamente não terá uma língua maldita. E é a partir da escuta que fazemos de Deus e do seu chamado que nós poderemos cumprir aquilo que é o mandato, tanto do Evangelho quanto do Salmo, e que o apóstolo Paulo experimenta em sua vida. Ir pelo mundo, anunciando o Evangelho, para que, na medida em que formos mestres da escuta do Cristo e uns dos outros, sejamos capazes também de bendizer, de anunciar e de converter homens, corações, pessoas, instrumentos locais ao amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.